Quem está acima de Deus? Ninguém. O que tentou querer ser igual a Deus, Deus jogou, despencou lá de cima para baixo. E todos que querem se exaltar na presença do Senhor, vai exaltar, mas vai cair. E a queda será duríssima. Então, irmãos, o que acontece? Obedece a minha voz, vai e faz o que eu estou te mandando. 14. E foi, e tomou-os, trouxe-os a sua mãe. E sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Filho, beleza, ó, guisado da hora. Pode levar lá para o seu pai. 15. Depois tomou Rebeca o vestido de gala, de quem? De Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu em Jacó, seu filho menor. A mãe é esperta, né? Por que ela vestiu a roupa de Esaú em Jacó? Por causa do cheiro. Era roupa de gala. É igual nós falamos assim, ó. Ei, vestiu a roupinha de ver Deus, né? Vestiu a roupa de gala, roupa de festa. Roupa, como se diz, de passeio mesmo. No seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. 16. E com as peles do cabrito, cobriu suas mãos e a lisura do seu pescoço. Matou o cabrito tem pele, tem cabelo. Pegou o couro do cabrito, vestiu no braço, na mão e pôs no pescoço. Ó, o pai passar a mão, vai passar a mão. Eu estou cheirando Esaú. E o pelo de Esaú, ele não vai nem notar. Vamos lá. E deu um guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. 18. E foi ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Ai, ai, ai. E agora? Olha lá. E disse: pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? O que ele falou? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Irmão, misericórdia. Tem umas coisas na Bíblia que não vai tentar fazer, não. Você se dá mal. Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Levanta, pai. Estava cego. Pense bem, se fosse o Aías. O Aías, a mulher de Jeroboão entrou. Pode entrar, a mulher de Jeroboão. Estava. Ô pai, então, pode, senta aí que o senhor vai comer agora da caça que eu trouxe para o senhor. 20. Aqui é gostoso demais, irmão, quer ver? Então disse Isaque a seu filho: como é isto? Que tão cedo achaste, meu filho meu? Como é que você foi rápido assim? Você já topou com essa caça na estrada? Porque ele tinha que caçar, irmãos. Ele tinha que caçar. Aí o que acontece? Ô meu filho, peraí, esse negócio está meio esquisito, hein? Como que você achou essa caça rápido assim? O Jacó ainda põe Deus no rolo. Você sabia que tem crente que põe Deus no rolo? É, ué. E achaste, filho meu? E ele disse: porque o Senhor teu Deus, pai, me mandou ao encontro. É por isso que hoje está cheio de falsos profetas, irmão. Deus mandou. Deus mandou. Deus não mandou nada. É visão da cabeça. Quer se aparecer.
reveladores de CPF, reveladores de RG, revelador de placa de carro. Onde que Deus está preocupado em revelar a placa de carro? Onde que Deus está preocupado em revelar CPF, RG, revelar nome de rua? Ah, Deus me mandou em conta, papai. Foi muito bom, Deus é maravilhoso, papai. Mentiroso. Pensou se Deus naquela hora toma o Esaú e fala: você vai morrer agora. Você vai morrer agora, Jacó. Ananias e Safira morreu por causa do quê? De mentira. Deus me mandou o encontro. A hora que eu saí, papai, Deus mandou a caça e eu matei. Pensou? E fiz o guisado. Quem fez? Ai. 21. Disse Isaac a Jacó: peraí, vem cá, chega aqui perto de mim. Agora que é a hora da verdade. Chega aqui perto de mim para que eu te apalpe. Quer dizer, eu não estou acreditando que é o Isaac, não, que é o Esaú, não. Vem aqui perto de mim. Não, vem aqui para me te apalpar, meu filho. E se é meu filho Esaú mesmo ou não. Isso mostra que Isaac estava em dúvida. Porque geralmente, irmão, engraçado, né? Numa casa, os filhos, as vozes são quase igual. A Natália tem vezes que eu ô mãe, ô Natanael. Porque tem hora que a voz do Natanael parece com a minha. Sai o som. Então, ele confundiu, falou: peraí, será que é ele mesmo? Foi muito rápido, não deu tempo de matar esse bicho, limpar, cozer e fazer o guisado, não. Foi muito rápido. Vamos lá. Então se chegou Jacó a seu pai. Então se chegou Jacó a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó. A barriga até gela, né, capaz? Que a hora que Jacó falou: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos é a mão de Esaú. Você sabia que tem crente que tem um pouquinho de Jacó e tem um pouquinho de Esaú? Quer dizer, despreza a primogenitura e o outro finge. Ou não tem crente que finge? Não tem gente que finge que é teu amigo. Não dá para confiar em ninguém mais. A única que nós devemos confiar chama-se Jesus Cristo. Maldito o homem que confia no homem. Porque hoje você está confiando em alguém, amanhã ele está te apunhalando pelas costas. Chama-se abraço de tamanduá. Você já foi abraçado pelo tamanduá? Não é o tamanho do ar, não. Tamanduá. Peraí, esse negócio aqui, a voz é a de Jacó, mas as mãos é de Esaú. Por quê? Pois o cabrito, a pele do cabrito, a sua mão, Esaú. Fala. Vai, Jacó. E agora? Vamos lá. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeluda, como a de Esaú, seu irmão. O que Jacó fez? E o abençoou. Irmão, o Jacó, se fosse hoje, servia para ser ator profissional. Rapaz, Zezinho, mas passou de fina, porque o pai conheceu a voz, mas o disfarce do pelo é que salvou, porque se fosse na voz, já era, né? Aí abençoou ele. Pode ir. E disse: és tu, meu filho Esaú mesmo? E o Jacó falou o quê?
eu sou. Você tinha coragem de mentir para receber uma benção? Você tinha coragem de mentir? Você chegar lá na empresa, irmão, quando eu estava no mundo, que eu não tinha ideia, a ideia que eu tinha era bem ruim, porque você acompanha as pessoas do mundo, você acompanha os jovens que se dizia ser seu amigo, era amigo quando você estava no copo, acabava o dinheiro, acabava os copos, você perdia os amigos. É igual hoje. Amigo, o único amigo que nós temos de verdade mesmo, primeiro, Jesus. Segundo, o pai e a mãe. O resto, fica longe. Confia não. E disse, és tu meu filho mesmo? Esaú mesmo? E ele disse, eu sou. 25. Então disse, faz-me chegar isso perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu e a minha alma te abençoe. E chegou e comeu, e trouxe-lhe também vinho e bebeu. Deu uma golinha ainda para ajudar, como se diz, para completar a benção. 26. E disse-lhe Isaque, seu pai, ora, chega-te e beija-me, filho meu. Vem cá, me dá um beijo. Agora que era a hora, hein? Chegar perto dele, ia sentir o cheiro, mas ele já tinha posto a roupa de Esaú, cheiro de Esaú. Ia pôr a mão no pescoço de Esaú, porque ele pegou o coito do cabrito e vestiu no pescoço. Não, é Esaú mesmo. Vou te abençoar. Olha lá. E chega e beijou. Então, sentindo o cheiro das suas, irmão, olha para você ver como que ele trabalha. Quer dizer, a Rebeca, né? A Rebeca que... Só que, irmãos, se Rebeca não faz isso, o Esaú ia recuperar o quê? A primogenitura. Ele não ia, você acha que ele ia falar para o pai dele que vendeu? Porque o pai dele não sabia. Então o pai dele não sabia. Aí ele fala, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo. Que o Senhor abençoe. Você está cheirando o campo, porque o Jacó cheirava a casa, porque ficava só do lado da mãe. Cheirava a casa, o outro cheirava campo. Pegou a roupa que era do campo e ficou com cheiro de campo. Aí, irmãos, olha aí, abençoou. 28. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, das gorduras da terra, da abundância do trigo e de mosto. As bênçãos que era de Esaú, foi tudo para Jacó. Não, você sabe que não tinha como reverter. Não tinha como reverter. Por isso que depois a Bíblia diz que Esaú chorou amargamente por causa disso aqui, mas não encontrou lugar de arrependimento. Ele não conseguiu arrepender. Irmãos, quando Deus está falando para nós arrepender, vamos arrepender antes que o nosso coração endureça. Porque depois que o nosso coração endurecer, nós não vamos arrepender, nós vamos ter remorso. E o remorso é diferente, sabe por quê? Você se sente como aliviado, mas se amanhã tiver uma chance de errar de novo, você está errando de novo. Aí vira uma coisa comum na sua vida, vira uma coisa natural, e não é natural. Aí o Jacó foi pegando as bênçãos do orvalho dos céus, né? Do orvalho do céu, das gorduras da terra, olha só a bênção, e da abundância do trigo e do mosto. Pode ir. Sirva-te, povos e nações se encurvam diante de ti. Sê senhor dos teus irmãos. Você vai ser senhor dos teus irmãos. E os filhos da tua mãe se encurvam a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Irmãos, isso aqui, olha, irmãos,
esse estudo é muito forte, sabe por quê? É o risco de nós perdermos a salvação por trocar o nosso primeiro amor por coisas banais. Não, depois, na hora que eu chegar, Deus me perdoa. Vai chegar um momento que Deus não vai mais falar. Deus não vai mais, irmão, enquanto Deus está falando com você, enquanto Deus está me repreendendo, está te repreendendo, é porque Ele te ama. É porque Ele me ama. A partir do momento que Deus parou de chamar a atenção de mim e chamar a atenção de você, nós estamos correndo o risco de ser rejeitado pelo Senhor. Pastor, mas Deus não rejeita. Lógico que rejeita. Ele rejeitou quem? Vamos ver quem lembra. Até quando terás penas de Saul, havendo eu rejeitado? Deus rejeitou Saul. Deus rejeitou Caim. Sansão foi brincando até que Deus saiu da vida dele. Na hora que eu quiser eu volto, a hora que eu... Irmãos, não é assim não. Tem gente que voltou para o mundo, está lá até hoje, tem vontade de voltar, mas não tem força para vir. Você sabia? Perdeu a unção, perdeu a graça, perdeu aquilo que de mais valor ele tinha, que é a presença do Espírito de Deus na nossa vida. Irmão, pode te dar o carro do ano, pode te dar carro de 3 milhões, de 5 milhões, pode te dar um iate de 10 milhões, pode te dar uma fazenda de 30 milhões, mas a presença de Deus vale mais do que tudo isso na nossa vida. Não troca, porque Esaú trocou e agora estava pagando o preço, porque a bênção dele foi transferida. A bênção dele foi transferida. Olha para você ver, os irmãos mais velhos iam servir ele. Isso aí era para o Esaú. O Esaú que ia comandar a família de Isaac. Mas quem comandou? Jacó. Quem foi pai das 12 tribos de Israel? Jacó. Era para ser quem? Esaú. Mas perdeu. Então tem gente na igreja que está perdendo o que Deus confiou na vida dele, porque está trocando estar na presença de Deus por coisas banais, por minutos de prazer, por minutos que lá na frente vai virar eternidade. Vai virar eternidade. Então valoriza o que Deus te deu hoje. Essa vida aqui é curta. Essa vida aqui é passageira. A Bíblia nos mostra que Esaú perdeu, irmão. Versículo 30. E aconteceu que acabando Isaac de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaac, seu pai, e veio Esaú, seu irmão, da sua casa. Jacó acabou de sair com a bênção. Quem chega? Ai, vou pegar minha bênção. Aleluia, agora é minha bênção. Aleluia, minha vez. Aleluia. Cheguei com a casa, papai pediu para me abençoar. Mas ele já tinha perdido a bênção lá atrás. Ele já tinha perdido. Vamos mais. E fez também ele um guisado saboroso e trouxe a seu pai. E disse-lhe a seu pai: levanta-te, meu pai. Isso aqui é triste, né, irmão? É triste, né? Por isso que eu estou te dizendo que a gente tem que pedir de Deus graça para não errar. Porque todo erro tem consequência. Todo erro vem consequência. Fez também um guisado. E todo alegre, irmão. Custou a caçar. Jogou a flecha lá, matou um bicho lá, que a Bíblia não fala o que é. Fez o guisado com toda alegria.
Pai, eu trouxe aqui para o Senhor me abençoar, para que a tua alma, para abençoar a tua alma. Pode ir. E disse-lhe Isaac, seu pai: quem és tu? Quem és tu? E ele diz: eu sou o teu filho, o teu primogênito, Esaú. O que ele frisou ali? Esaú o quê? Mas ele já não era mais. E, por isso que eu estou te falando, irmãos. Você lembra o dia que Moisés, que Deus prometeu a terra para quem? Para Moisés. Ele entrou? Você sabe por que ele não entrou? Por causa de duas coisas lá, 2 BO lá atrás. O BO das pedras da lei, das tábuas da lei, e o da rocha. Quando ele bateu na rocha, quando era para ele falar a rocha, ele bateu, não entrou. Deus falou: Moisés, nossa Senhor, que terra bonita, que maravilha, cheguei. Aí Deus fala: só que você não vai entrar. Hoje você morre. E ele morreu naquela hora. Pastor, Deus é mau. A Bíblia, Deus é justo. Repete comigo: Deus é justo. Sim ou não? Deus é justo. E ele diz: eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. 33. Então estremeceu. Quase que ele enxergou, quase que voltou a enxergar. Então estremeceu Isaac, de um estremecimento muito grande, e diz: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe, e comi de tudo? Antes que tu viesse, abençoei-o, e ele será bendito. Então, se o seu Esaú, quem que veio aqui? E eu comi da caça, abençoei, e ele vai ser bendito, vai ser abençoado. Pode ir. Esaú, ouvindo as palavras do seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. Ei, irmãos, isso aqui, por isso que eu estou te dizendo, naquele dia muitos vai chegar: Senhor, eu expulsei demônio no teu nome, eu falei em outras línguas, eu profetizei, curei os enfermos, ressuscitei morto. E o que Jesus vai falar para eles? Apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Nem sei quem é vocês. Não, eu era lá da igreja, lá, senhor não... Sai daqui. Pensa bem se eu ouvi isso. Aí aqui, Esaú, ouvindo as palavras, bradou: ô pai, sobrou nenhuma para mim. Ei, irmão, se você ver as bênçãos que sobrou para ele, pois nós vamos ver. Isso aqui é gostoso de a gente aprender, porque a gente vai tirando lição para a gente. A gente vigia mais, fala: não, eu não vou ficar aqui esse negócio de pé na igreja, pé no mundo, um dia crente, outro dia descrente, porque a hora que eu fracassar e não tiver força mais, que eu querer ir, eu não vou dar conta mais. E é o que acontece. Aí ele abençoa também, pai. 35. E ele disse: veio teu irmão com o quê? E tomou. Veio com sutileza, foi sutil. Ele fez a armadilha certinho e eu caí. E o seu irmão levou a tua bênção. Dentro da igreja, irmão, tem irmão levando a bênção do outro, sabia? Por negligência. Então não negligencie, para você não perder a bênção, e a bênção que era tua, Deus passar para o outro. Então tudo que tiver a mão para fazer, faça conforme as tuas. O que Deus precisar de você neste lugar, não diga não. Eu vou pensar. Não, porque Deus não pensou
para poder enviar o seu filho para morrer na cruz, para morrer em nosso lugar. Ele não pensou. Ele só projetou e pronto, enviou. Então, tudo que te vier. Olha, o seu irmão passou aqui, com sutileza, tomou tua benção. Você não tem coragem de olhar para o seu irmão que está do teu lado e falar, você fica esperto, senão tua benção vem para mim. Fica esperto, hein? Senão tua benção vem para mim. Viu? Mas como que eu vou ficar esperto, pastor? Ser mais íntimo de Deus. Orar mais. Buscar mais. Dedicar mais a Deus. Se você dedicasse a Deus tanto que dedica ao celular, você já estava no céu. Porque nós dedicamos mais hoje a um aparelho. Você entendeu? Irmão, esse tem um vício. Esse tem um vício. E eu vou te falar uma coisa para você. Todo mundo está correndo. Quem dorme com o celular no quarto, todo mundo está sabendo o que está fazendo, viu? Porque você conversa assim, ó. Esses dias eu conversei com a Natália, conversou um negócio lá, um negócio de um carro. Ó, que nós foi lá na sala, já estava passando. Então está vendo, a nossa privacidade já era. Já era a nossa privacidade. Já era. Pode ir, para encerrar. Então disse ele, não é o seu nome justamente chamado Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou? Espera aí, irmãos. Ele quer dizer que o nome Jacó significa o quê? Enganador. Eu te pergunto, foi Jacó que enganou Esaú? Ele falou que enganou ele 2 vezes. É igual, irmãos. O inimigo sabe o que é bom na sua vida. E para cobrir a oferta, ele vem e oferece outra. Oh. Dá uma voltinha lá fora. Rapaz, tem um jovem ou tem uma jovem. Está te encarando lá fora. Mas é chique, é da hora. O diabo trabalha assim, irmão. Ó, você vai ver. Que beleza. Aí você vai ver a beleza. Depois o trem vira de chifre. Porque tem gente que acha que o diabo vem de chifre, de soltando fogo para a boca. Não, o diabo vem assim não, ele vem de... Ele vem charmoso. Ele vem cheio de charme. A minha primogenitura me tomou. Não, não tomou não. Ele fez uma oferta. Ai, oh Jesus, não dá tempo. Você viu? O que ele ofereceu? Fez uma oferta. Me vende sua primogenitura. O que o diabo faz? Oferta. Prato. Oferta. Oh. Não, é só uma noitada. Que é isso? Não, é só um golinho. Um golinho não faz mal, não. O vício do cigarro começou com o primeiro trago. E a bebida. O primeiro golinho. Bebeu, mexeu com a cabeça. E tem gente que, para ter coragem de fazer as coisas, tem que beber. Quer chegar, às vezes, primeiro, quando queria chegar numa moça ou numa menina, não tinha coragem, humanamente falando, porque era tímido, não chegava. Eu bebi um golinho aqui. Morena, né? Ela já subia para a cabeça, já arrumava coragem. Você entendeu? Porque encoraja, a pessoa sai de si. Então, Esaú, irmão, falou que Jacó enganou ele 2 vezes. Me tomou a primogenitura. E eis agora me tomou a minha bênção. Ele tomou a bênção? Não tomou. Por quê? Porque agora quem era o primogênito? Jacó. E de quem que era a bênção?
do primogênito. Como Esaú vendeu, ele não era mais primogênito. Ele estava como segundo filho agora. E perguntou, olha aqui, isso aqui que dói, irmão. Olha aqui, presta atenção, Zé Viola. Eis que agora tomou minha bênção. E perguntou, não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? O senhor não reservou nenhuma para mim? Eu encerro agora. Pode ir. Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo, eis que tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servo, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? Já entreguei tudo para ele, e não tem como revogar, não tem como mudar, não tem como voltar atrás. Tem decisão nossa que não tem como voltar atrás. Às vezes, se voltasse atrás, enquanto estava frio, tinha às vezes chance, mas deixou passar, o tempo passou e não voltou atrás. Então ele diz, agora não sobrou não, você vai ser escravo do teu irmão. Seu irmão vai mandar no você, mandar nos seus irmãos, mandar na sua família, mandar em tudo, o Jacó. 38, parece que está gostoso, tem cavaleiro. E disse Esaú a seu pai, tens uma só, irmão, ele insistiu, ele não queria ficar sem bênção. Tem pelo menos uma bênção, pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz, chorou. 39. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse, eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. Você vai morar nas montanhas. Pode ir. 40. E pela tua espada viverá, e o teu irmão servirás. E acontecerá, porém, que quando te assonhares, então sacudirás o jugo do teu pescoço. E Esaú odiou Jacó por causa daquela bênção com que seu pai tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, chegar-se-ão dias de luto de meu pai, e eu matarei meu irmão Jacó. Eu matei ele. Meu pai vai morrer, mas depois que o meu pai morreu, eu mato Jacó. Agora você pensa bem, irmão. Você acha que tem irmão que mata irmão por causa de bênção? Lógico, mata com palavra. Foi Deus que falou isso aí para você não, senhor. Isso aí foi o Satanás. E é Deus, às vezes. Então tem que tomar muito cuidado. Peça a graça de Deus, para não cair no que Esaú caiu. Depois, na próxima quarta-feira, permitindo Deus, se Jesus não voltar, nós vamos continuar essa história. Porque é um exemplo para nós, de vida para nós não brincarmos com o que é sagrado, com o que é santo. Fazer piada com as coisas santas, com as coisas de Deus. Nós não podemos fazer isso. Que Deus nos guarde, nos proteja e nos dê vida. Quem quer ser um Jacó? Ninguém. Olha, pastor, enganar os outros. Ele não enganou.